Ilê, 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 é pra quem tem fé. Ilê, 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 é pra quem tem fé. Se você é de um ilê, ou se tem seu próprio ilê, em toda religião tem que ter amor no coração. Ilê, ilê, jaqueto, angola, jeje, umbande ou molocô, ciganos do oriente, boiolorum quem mandou juntar as forças, que é hora de lutar pela religião, sem discriminação. Ilê, 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 é pra quem tem fé. Ilê, ilê, força e a união, nós é quem vamos ganhar toda a proteção de Exua, Oxalá. Ilê, 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 é pra quem tem fé. Ilê, 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 é pra quem tem fé. Olá, sejam bem-vindos à Casa de Caridade Pai Serafim de Angola. Hoje no nosso espaço, Tissara e Lorromanô, nossa casa cigana também. Eu sou o Peixe Galéu de Xangô, ao meu lado da Babalorixá Carlos de Xangô. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa tarde. Hoje, nesse encanto cigano, nesse cantinho reservado ao nosso povo, ao meu grande povo, ao povo do qual eu tenho o maior amor, carinho e predileção. Falar de cigano hoje vai ser muito interessante e eu espero que vocês gostem realmente do que nós vamos falar sobre hoje. E eu espero que a gente passe por vários programas falando sobre cigano, porque cigano é tudo para nossa casa, né? O cigano é a cigana Esmeralda, no que representa, a cigana Esmeralda, o cigano Zanafi, a cigana Rosita, a cigana Carmecita e a cigana Yasmin, Poliana, vários ciganos que nós temos aqui na casa. Então é um assunto que a gente pode falar com bastante coração e com certeza, Leonardo, eu espero que os médios da nossa casa que gostam de cigano possam também aqui estar no próximo programa falando sobre o cigano deles, o que eles acham do cigano deles. Vamos esperar isso aí no programa futuramente, bem rápido. Pretendemos fazer isso, né? A mãe Simone, a mãe Cíntia, o Leonardo, né? Que não é o Léo aqui de Xangô, é o Leonardo de Xagueira, e outros, Maurício, Marlon, as pessoas que gostam de cigano. Nós vamos estar aqui falando sobre cigano com eles, mas não hoje, no próximo programa. Então vamos começar, meu pai, pedindo para o senhor falar sobre essa ligação dos ciganos com o mar, né? Essa ligação entre os ciganos que poucas pessoas sabem, mas que o cigano tem uma ligação muito forte com o mar. Pedi para você explicar para a gente essa lenda da cigana que vai ao mar pedir para salvar a sua tribo, pedir graças ao mar. Para que o senhor explique um pouquinho para a gente. Leonardo, é a cigana Yasmin. Fala da cigana Yasmin. Mandar um abraço para a Tanise, que é exatamente, a Tanise sempre conta essa história, Tanise Joiá, da Febarge. Ela tem a devoção pela cigana Yasmin. É uma cigana que eu fui conhecer através até da própria Tanise, a história da cigana Yasmin, que é a história de uma cigana que foi ao mar pedir para o seu povo, mas essa cigana ela também tem muito a ver com a Santa Sara, que é uma cigana também que foi ao mar. Então, todo dia 24
os ciganos levam a Santa Sara ao mar, como se fala assim, para poder relembrar a lenda de Santa Sara Cali, que faz com que ela venha no mar em Paris, na França, em Saint-Marie-de-la-Mer, e que essa cigana, ela leva a cigana Yasmin, como estava falando, como a Tanísia, as pessoas que conhecem, da FEBARGE, no presídio de Iemanjá, a Tanísia leva os balaios da Oxum, da Iemanjá, dos orixás, e leva também um balaio para a cigana Yasmin, que é a cigana de devoção dela. Então, mais do que eu, com certeza a Tanísia sabe muito mais da cigana Yasmin. Mas a cigana da nossa casa, que é a cigana Esmeralda, ela também tem a sua lenda, também tem suas histórias. E a cigana Esmeralda é a cigana viveu aqui no período de 1800 e alguma coisa, e a cigana Esmeralda, né, ela é espanhola, vem da Espanha e veio para o Brasil, muito nova. E a cigana Esmeralda, que é essa figura, dessa imagem que nós temos aqui na casa, essa aqui é a figura da cigana Esmeralda. Existe aqui a roda aqui, que é a roda quebrada, simbolizando as coisas da vida da Esmeralda, e ela carregando duas crianças. Se você ver bem essa imagem, a imagem da nossa cigana, ela carrega duas crianças mais claras do que ela. E isso devido a uma lenda que as ciganas, que as pessoas falam, o cigano rouba a criança. E na verdade não era isso. Na verdade, na época colonial, as mulheres tinham filhos ilegais, né? As filhas, as ciais do engenho. E aí o barão, os donos do patriarca da família, ele pegava e mandava entregar essa criança, né, filha bastarda, e mandava entregar para o cigano, que sabia que o cigano ia embora, ia andar, ia levar aquela criança. Então eles, na verdade, eles davam a criança. E aí, por isso, o cigano com a pele um pouquinho mais escura, começaram a ver muitas crianças louras, de olhos azuis, branquinhas, com as ciganas, e teve essa lenda de que os ciganos roubavam as crianças. Mas na verdade não era isso. Era exatamente as crianças, elas eram dadas para o povo cigano, e que sabia que o cigano ia embora de casa em casa, e o cigano respeita muito a criança. Então, exatamente por isso. Aqui na nossa casa, a cigana Esmeralda é a cigana matriarca, é a cigana que ela segura exatamente com esse símbolo de segurar a criança, ou seja, a cigana Esmeralda segura qualquer pessoa que, mesmo que não seja cigano, mesmo que não tenha nenhuma raça cigana, a cigana Esmeralda espiritual da nossa casa, ela segura a criança como segura qualquer pessoa que não seja cigano. E essa é a nossa imagem da nossa santa, da nossa cigana Esmeralda. Ela vivia aqui no Rio de Janeiro e de volta e meia ela ia fazer comércio em Ouro Preto. Então a história que ela fala é essa, que ela conta é essa. Era uma grande matriarca, uma grande senhora, que ficou no lugar do marido e ficou como chefe, como, né, dona. Eu não sei como é que ela se refere, mas ela ficou sendo a grande matriarca da família dos ciganos, então os ciganos espirituais da nossa casa. Pai Carlos, eu acho que uma coisa muito interessante que a gente vê aí nas gírias ciganas, nos encontros ciganos, são todas essas cores, né, que os ciganos usam. Alguns ciganos usam mais vermelho, outros ciganos usam mais azul, né, outros usam mais amarelo. Nós vemos uma grande variedade de cores. E eu gostaria que você respondesse pra gente, Pai Carlos, ao que se deve, né, essa quantidade de cores, se tem cada cor tem um significado para cada cigano, né, no que eles usam essa cor, se eles usam isso em trabalhos espirituais, eles usam isso em magia. Para que serve toda essa quantidade de cores e como ela é usada para os ciganos? Bem, Leonardo, cigano, a gente fala de cigano, pode falar horas e horas as cores sobre ciganos. Os ciganos gostam de usar cores fortes, berrantes,
Mas a gente tem que ter uma tendência o seguinte. Na vida espiritual, nós não falamos de cigano, não um cigano de terra, um cigano vivo hoje. Nós estamos falando de cigano espiritual. E cigano na espiritualidade, ele tem algumas diferenças das entidades de Umbanda que nós conhecemos. Entre elas, usar as cores. Mas esses ciganos que usam hoje as cores, se você for ver, a cigana que é uma cigana que vem da Espanha, né, oriunda do espírito espanhol, ela vai usar mais vermelho, mais amarelo. A cigana que usa as roupas com cores um pouquinho mais voltadas para o roxo, para o escuro, um pouquinho mais escuro, são ciganas oriundas do Egito, ciganas oriundas do deserto, do Saara. Ciganos são andarilhos, ciganos são de várias nacionalidades. Os ciganos com cores mais abertas também são os ciganos indianos que usam as roupas, as túnicas azuladas, com verdes, águas, cores mais voltadas com cores fortes e cores mais brandas. Se os ciganos dentro da Umbanda, eles são considerados hoje, atualmente, uma nova falange. Antigamente, no tempo dos nossos avós, os ciganos eles vinham junto com as giras de Exu, junto com as giras de Pombagira. Por isso que muitas vezes você vê a pombogira com uma roupa de cigana e tem aquela pombagira cigana. A diferença entre a pombagira cigana e a cigana do Oriente é algumas coisas. Entre elas, a cigana pombogira, ela recebe dentro dos seus assentamentos alguns elementos da pombagira, do Exu, né, da pombagira mulher, da Umbanda, e recebe um pouco das suas energias de cigano. Então existe o próprio corte, né, a matança da galinha, isso é dado para as pombagiras ciganas. Essas ainda aceitam ainda o egé, que é o sangue. As ciganas do Oriente não aceitam isso. A comida da cigana do Oriente geralmente é feita com frutas cristalizadas, farinha de quibe, mel, frutas sírias, pão sírios, coisas assim. Já a pombagira cigana, ela já recebe o padê dela, com algumas frutas em cima, é o padê normal de Dendê, com algumas frutas em cima, com incensos. Então, existe essa diferença entre a pombagira cigana e existe a diferença entre a cigana mesmo, a cigana do povo do Oriente. E esse grupo, antigamente, eles viviam dentro da gira de Exu. Era normal você ir numa gira de Exu e a pombagira está lá, e a pombagira cigana no cantinho, e a cigana do Oriente também naquele cantinho, naquele mesmo espaço. Hoje em dia não. Hoje em dia as casas de Umbanda estão cada vez mais favorecendo ao povo cigano. Então existem casas que têm tendas ciganas e que já usam o cigano do Oriente e não usa mais a pombagira cigana. Aqui na nossa casa nós temos os dois lados. Nós usamos tanto a força das pombogiras ciganas em festas com atabaque, com a mistura da pombagira com a cigana, e existem os encontros ciganos, que é só com ciganos do Oriente, com mentalizações, com radiações. São ciganos onde usa a força das pedras, da água, do vinho. São vários elementos. Mas o cigano hoje, graças a Deus, ele está sendo mais valorizado na parte religiosa. O cigano não tem religião, na verdade. O cigano cigano de terra, como a gente fala, que é o cigano mesmo atual, ele pode ser católico, ele pode ser evangélico, ele pode ser umbandista, candomblessista, e existe na espiritualidade. O nosso povo cigano, né, onde o grande rei, né, o grande chefe da falange cigana, isso na hierarquia da Umbanda, Marcos I, imperador Marcos I, na falange da linha espiritual de magia branca, tem o rei Zarto, e depois tem José de Arimateia. São todos isso, um grupo espiritual na Umbanda que tem os ciganos como elementos espirituais junto desse grupo. Hoje em dia está espalhando mais a nossa cultura, a cultura cigana.
Então, se você, para falar de cigano, é falar de cigana carmesita, espanhola, falar de cigana esmeralda, espanhola, portuguesa, né? Todas as ciganas que tiverem aquele nome Ita, aquela coisa diminutiva de carmesita, Rosita, são ciganas que vêm unidas da Espanha. Zanafir, Vladimir, os que têm essa tonalidade de IR, são ciganos oriundos da parte mais oriental, junto com Oriente Médio, né? São os ciganos que têm aquela coisa ainda mais próxima dos judaicos. Então, cigano é isso. Cigano é você ter um coração para eles, ter um amor por eles, né? Eu acho que aqui no Brasil a Nossa Senhora Aparecida é a padroeira dos ciganos. Na Europa, a Santa Sara de Cali, ela é a padroeira e acabou agora fazendo uma mistura, né? Graças a Deus ao Brasil se misturar, existe essa junção hoje. Hoje Santa Sara Cali também é padroeira dos ciganos aqui no Brasil. Mas um tempo atrás era Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora, e como lá no México, Nossa Senhora de Macarenha. Cada lugar o cigano tem a sua padroeira. Então falar de cigano é falar muito mais de coração, né? Você sabe muito bem como a gente aqui tem essa oração pelos ciganos, nos nossos encontros, nos nossos bate-papos. E o cigano tem uma culinária também muito boa, tem as comidas que são as comidas egípcias, são as comidas hebraicas, são as comidas até portuguesas. Uma das coisas, se você quer fazer uma festa para o seu cigano, faz um cozido espanhol. Esse cozido que é feito aí no Nordeste, com todos os carnes com linguiça, carne seca, legumes, só que o cigano acrescenta o grão de bico, né? E aí faz aquela grande panelada com todas aquelas carnes, com todos os legumes, com o grão de bico, e é feito, servido. A única diferença é que os ciganos fazem isso em grandes panelas, tá? E serve tudo num prato só. Ou seja, não existe essa coisa igual nós fazemos de arroz aqui, a carne ali, não. O cigano ele faz geralmente um prato só, por lembrar o acampamento deles, que não tinha como ficar fazendo várias comidas no mesmo lugar. Então era feita uma grande panelada e aí você não tem o arroz, não tem o acompanhamento. É exatamente a carne e os legumes. É um grande acompanhamento. Então se você aí quer fazer um almoço cigano, faça esse cozido, coloque bastante grão de bico, sirva com bastante vinho, né? E ao invés de comer na mesa, como nós comemos, senta no chão, bota todo mundo sentado no chão, porque o cigano come no chão, cada um no seu grupo, né? Homem de um lado, mulher do outro, as crianças comem primeiro e todo mundo compartilhando. Faça isso dentro da sua casa de santo, que você vai ver a energia que vai ser uma festa cigana com um grande cozido cigano para as pessoas. Então é isso. Cigano é magia, cigano é prosperidade também. Acho que a gente sempre deve pedir ao cigano crescimento financeiro, né, meu pai? Fartura, dinheiro, e cigano dá muito isso pra gente. Com certeza, cigano é fartura, cigano exatamente, cigano é ouro. O cigano, Sunacai, né? Sunacai quer dizer ouro. Então tá. E mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa Tissara Ilo Romanô, que quer dizer Casa do Coração Cigano. A Casa do Coração Cigano. Que vocês possam receber esse nosso coração aí dentro da casa de vocês. Vocês possam vir aqui também jogar cartas ciganas, tá? Tá aparecendo o telefone para vocês, tá aparecendo o nosso contato. E vocês mandem mais perguntas pra gente sobre os ciganos. Tá aparecendo o e-mail do nosso programa, que é o molocorraizdaafrica@hotmail.com. Vocês podem adicionar a nossa casa também no Facebook, tá lá, Casa de Caridade Pai Serafim de Angola. Podem me adicionar também, que é o Gigaléo de Xangô. E podem enviar suas perguntas tanto pelo Facebook, quanto pelo Facebook da casa ou pelo e-mail. Aguardamos vocês. Mais uma vez, obrigado. Venha nos encontros ciganos, venha conhecer a cigana Esmeralda, venha conhecer a cigana Rosita, venha conhecer
a Cigana Samira, Cigana Samira, Samara, Cigano Vladimir, Pablo, Iago. Tem vários, né? São vários ciganos. Quando a nossa Kissara está aqui com força, e é gratuito, gente. É só vir aqui, traz uma caixa de incenso para presentear o cigano, né? Traz uma caixa de vela colorida para poder incrementar a nossa corrente do povo cigano. Liga para cá. A casa ela tem um calendário extenso, então sempre tem que estar ligando, perguntando que dia que vai ter o quê, para a gente ter uma ideia. E eu queria agradecer a grande cigana Esmeralda pela oportunidade de a gente estar aqui dentro, como a gente fala, chama esse quartinho dos ciganos, que nós chamamos de Sara e Lohamonô, mas ela faz parte da casa Pai Serafim de Angola. E é esse cantinho aqui, com esse cheiro de incenso, que eu peço que com o cheiro das ervas dos ciganos, que é a grande hortelã, né, que vocês possam receber as boas energias com o hino cigano tocando ao lado. Essa é a música do nosso povo, essa música que arrepia, essa é a música que faz com que, na hora que os ciganos chegam, que elas levantam as saias e dançam, tirando toda a maldade, porque quando a cigana dança com a saia, balançando a saia, é para espantar todos os espíritos ruins, todas as coisas ruins. Levar inveja, levar maldade. Leva inveja, leva maldade, leva tudo. Tirar aquela língua de indaca, né? Que tem muito na vida da gente. A língua de indaca, que é a fofoca, né? Ciganos tem isso também, sabia? Magia cigana é uma magia muito forte. E com certeza, cigano não gosta de fofoca. Cigano é direto no olho. Então, o cigano espiritual também é assim. E quando você chega na casa, numa casa de santo, que tem um grupo cigano, e você vem e o cigano percebe que o seu problema é fofoca de vizinho, do ambiente de trabalho, você pode ter certeza que o cigano vai cortar isso, porque eles não aceitam de forma alguma essa fofoca, esse tititi, porque os ciganos são muito retos. Cigano é olho no olho e dente por dente. E acho que uma coisa que tem que mudar, né, meu pai, é o preconceito que as pessoas têm. Quando vê uma cigana na rua, vê alguma coisa, já atravessa a rua, sai correndo. É a divina Dixa, ó, lê a mão, ela não vai te roubar nada não. O máximo que ela pode fazer é te dar uma palavra e você ficar, ó, com a pulga atrás da orelha, porque ela sabe o que está falando. Um abraço pra vocês. Umbanda que lembra cigano, cigano também lembra África, e é tudo junto, uma só nação. Estamos aqui. Lembre-se, o Molocô, raízes da África.